Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu, na oportunidade, quero convidá-los para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho, Santo Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19, no versículo 35. Amém? Se possível, vamos fazer uma leitura um pouco maior para o entendimento de todos que se encontram aqui presentes e todos os nossos amigos que estão em casa. Eu creio que todos os nossos irmãos estão participando conosco, que Deus abençoe você, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em seu coração. Vamos ler a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixará em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Glória a Deus. Esta palavra é poderosa, porque é a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós pedirmos ao Senhor nesse momento a bênção dele para nos dar entendimento nesta palavra, para que a gente venha compreender esta palavra e desfrutar desta palavra. Todas as vezes que você quiser compreender a palavra de Deus, ou for falar a palavra de Deus, testificar para alguém, lê a Bíblia e ora, Deus vai te abençoar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Mestre Jesus, estamos aqui nesse momento, nessa live, para a honra e glória do teu santo nome, para cultuarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Pai querido, todos nós que aqui viemos com este propósito de adorar o teu santo nome, de transmitir esse trabalho através desta live, para que todo o teu povo nesta cidade, ou aonde esse culto alcançar, que possam serem transformados e tenham a tua graça e sintam a tua presença no nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos dentro desse texto preciosíssimo que nós lemos aqui. Toda a Bíblia Sagrada, ela é preciosa, ela é maravilhosa. Agora esse texto, ele nos traz para o contexto que outrora estaríamos vivendo agora, né? Hoje, dia 28 de março de 2021, este assunto aqui está registrado
nos 4 evangelhos. E hoje seria o dia em que muitos segmentos religiosos comemorariam o Domingo de Ramos. Seria o Domingo de Ramos, que antecede a Páscoa. Domingo que vem, nós teremos a ceia do Senhor aqui, e eu creio que todos nós vamos estar aqui juntos, dentro das limitações que é permitido, né? Os mais velhos na parte da manhã, na ceia, na parte da manhã, e os mais novos à noite, para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Já cumprimos aí 30 dias de lockdown, né? Estivemos aí obedecendo às nossas autoridades, vamos continuar obedecendo, mas jamais deixaremos de adorar o nome do Senhor nosso Deus. Então, voltando aqui ao nosso contexto, depois do sábado judaico, no domingo, Jesus tomou viagem para Jerusalém, né? E eles foram para Jerusalém, e Jesus sempre foi cuidadoso. Ele pediu a alguns discípulos para irem à frente e arrumar um lugar para a ceia. Já foi combinado ali para que eles encontrassem um jumentinho, encontraram o jumentinho como planejado, como Cristo havia falado com eles. E era para eles pegarem o jumentinho, e se o dono reclamasse, era para dizer: olha, o Senhor administra, vai devolver para você. Então, eles pegaram aquele jumentinho e levaram aquele jumentinho para Jesus. A Bíblia vem chamar esse jumentinho de asninho, filho de uma jumenta. Então, observa bem a história, o que aconteceu. Aqui se cumpre uma profecia de Zacarias, Zacarias 9:9, que diz assim: eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Isto era para cumprir uma profecia de Zacarias. Então todo mundo que estivesse ali já estava sabendo do cumprimento da profecia. E é interessantíssimo que todos nós estejamos atentos para o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é cumprimento de profecia. O Senhor disse que ia haver isto, ia haver terremotos, praga, peste para todo lado, mas não era para nós ficarmos preocupados não, que isto era princípio de dores, ou seja, princípio da luta. Então, princípio, ou alguma versão traz princípio das dores de parto, como eu já tenho dito para alguns irmãos. Então é sinal que está próximo a vinda do Senhor. Estes sinais são para nós mesmos, são profecias para este tempo, para que todos nós fiquemos ligados no trono da graça e voltados a nossa atenção para o céu, e colocando azeite nas nossas botijas e nas nossas lâmpadas, esperando agora a volta do Messias. Porque vai ser, a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Primeiro vai haver a ressurreição dos justos, e depois juntamente com eles nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Mas vamos aqui observando, né? Domingo de Ramos, como eu disse para os amados irmãos, é muito comemorado isso em muitos cantos do mundo, em muitas seitas religiosas, em muitos segmentos religiosos. É comemorado esse dia onde o povo pega ramos e coloca na rua, e enfeita as ruas, e põe serragem, algumas inscrições, para que agora venha uma procissão e passa por cima daquilo, representando a chegada de Jesus em Jerusalém. Mas nós não estamos preocupados em colocar ramos
nas ruas, e nem estamos preocupados com alguma procissão, em fazer alguma procissão com alguma imagem. Não estamos preocupados com isso, porque os verdadeiros adoradores de Cristo o adoram em espírito e em verdade. Então nós temos que enfeitar os nossos corações, preparar o nosso coração, preparar o nosso interior para o arrebatamento da igreja. Muitos já estão sendo colhidos. Muitos estão sendo colhidos. Há algumas pessoas que querem crer que os que estão sendo tirados por causa dessa pandemia é porque não tem a bênção do Senhor. Olha, vigia no que você fala. Eu creio que também nesta colheita, Jesus é a primícia dos que dormem, que está no céu. Mas você pode fazer parte de uma pequena colheita, de uma primícia que o Senhor está levando agora, antes do arrebatamento da igreja. E muitos já foram. E nós aguardamos o arrebatamento da igreja. E se acaso formos chamados antes, para a honra e glória do nome do Senhor, seremos chamados. Não vamos entristecer como aqueles que não têm esperança, mas a nossa convicção está firme no Senhor, Olha, isto aconteceu uma semana antes da Páscoa, exatamente como está acontecendo agora. Uma semana antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa, A última Páscoa em Jerusalém foi celebrada por Jesus Cristo. Quando ele celebrou a última Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. Naquela mesma noite, naquela mesma hora, eles instituíram a ceia do Senhor. E deixou aí o mandamento para que todos nós pudéssemos comer da carne e beber do sangue. Esse discurso não é para muitos. Há alguns que se desviam desta palavra poderosa. Mas nós já temos a visão que Deus nos permitiu a ter, através da revelação, que é a palavra dele. Então compreendemos perfeitamente o que Jesus estava falando, é ter comunhão com ele, e nós temos comunhão. Você tem comunhão? Como é que está a sua comunhão? Você já está preparado? Olha aqui, ele sempre avisa, ele dá um sinal para o seu povo. Jesus nunca fez nada sem avisar. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens já estavam todas arrumadas e todas esperando o noivo. Elas já sabiam que o noivo viria, já estavam prontas, já com suas vestes nupciais, já estavam com suas lâmpadas, as suas lâmpadas estavam acesas, elas estavam todas preparadas para subir. Só que o noivo tardou um pouquinho e algumas não estavam tão bem preparadas. Algumas não tinham em depósito o azeite que precisava, a quantidade de oração, a quantidade de comunhão, a quantidade de adoração necessária para receber essa visitação do noivo e para entrarem para a festa das bodas do Cordeiro. Olha, então, ele sempre vai nos avisar. Ele sempre vai nos avisar. E ele tem avisado a igreja. Eu não disse que tudo isso acontece, mas são princípios de dores. Nós sabemos que quando as dores de parto começam a acontecer, quando as contrações vêm, logo a mulher dará à luz. Eu vou insistir com você nessa tecla. É ele avisando que está às portas. Esse sinal não é um sinal para uma região, é um sinal para o mundo inteiro de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, preste bem atenção. Agora, eu quero voltar aqui para a palavra do Senhor, aonde nós deixamos aqui registrados aqui para conversar com os irmãos. Observa bem, Jesus descia o Monte das Oliveiras para ir para Jerusalém, sabendo que não ia voltar mais, sabendo que era a sua última semana agora de evangelização.
iria pregar e fazer muitas coisas ali, como nós vimos na palavra do Senhor, mas ele estava caminhando agora para a última ceia, para a morte de cruz, primeiro o julgamento dos religiosos, o julgamento da política, e depois ele seria condenado à cruz do Calvário. Mas a sepultura não poderia suportar. A sepultura de maneira nenhuma poderia suportar, poderia prender o Filho de Deus ali, porque ele venceu a morte, e a pedra foi tirada da porta do sepulcro, não para Jesus sair, mas para que todos nós pudéssemos ver que ele não está mais ali. Mas os discípulos estavam muito alegres. Eu penso que se já fosse a época da descida do Espírito Santo, aquele dia eles teriam recebido o batismo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado em uma porção dobrada. Mas aquele povo, eles já clamava e gritava: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, glória a Deus. E todo mundo gritando. A palavra de Deus diz que eles gritavam, que eles falavam em alta voz. Mas no meio do povo tinha alguns fariseus, alguns religiosos que não gostavam daquele movimento de adoração, que não gostavam daquele movimento de alegria, como muitos políticos hoje, não sei se por inveja ou pelo que é, proíbem a igreja do Senhor de adorar o nome do Senhor. Mas nós temos a certeza que todos esses irão prestar conta ante ao tribunal de Deus. Muitos religiosos também, que são contra os adoradores, que são contra aqueles que através do poder pentecostal se manifestam de alegria e de um culto de louvor e de adoração para com o nosso Deus. Muitos são implicados com isto. Mas naquele dia o povo glorificava. E alguns fariseus disse para Jesus: mestre, manda que os seus discípulos se calem. Olha, meus irmãos, tem muita gente querendo que você se cala. Tem muita gente querendo que eu me cale. Tem muita gente querendo que a igreja fique quieta. Mas a igreja não pode ficar quieta. A igreja precisa agir. Pela graça de Deus, Deus abençoou o irmão Adriano com seu carro de som. E nós saímos por aí, pela cidade, anunciando a palavra de Deus e abençoando os lares. E falando que Jesus está para voltar, convidando o povo, as famílias, para orar, para buscar a Deus. Mas o inimigo não está satisfeito com isso. O inimigo, ele é atrevido, ele invade as nossas casas e querem tomar conta do nosso pensamento, do nosso coração, do nosso ser. Ele vem para tomar conta. Mas acontece que é nesta hora que você não pode se calar e continuar clamando ao nome do Senhor. A igreja não pode ficar calada. A igreja tem que adorar, tem que continuar trabalhando. Se você soubesse que Jesus iria voltar hoje, o que você faria? Eu continuaria com a minha vida normalmente, do jeito que eu estou, porque eu estou esperando Jesus. A hora que sair aqui de casa, nós aprendemos a lanchar ou a jantar após o culto, e é isso que nós vamos fazer. Vamos orar pelos irmãos, ainda hoje, orar pela cidade, orar pelo nosso país, orar pelos nossos representantes, orar pelos nossos políticos, orar pelo Supremo Tribunal Federal, para que Deus dê sabedoria, que Deus envie um anjo do céu para orientar, que aquele povo tenha sabedoria de Deus, porque a sabedoria do mundo, para nós que somos gente de Deus, é loucura, mas a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que perecem. Para nós é poder de Deus. Toma posse dessa sabedoria, deixa Deus te usar. Você é um vaso de honra, você foi levantado como um atalaia.
Não foi só eu que recebi a mensagem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você também recebeu a mensagem. E ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, anunciai o nome do Senhor Jesus. Ele foi condenado pelos religiosos da época, pelos políticos da época, foi até sepultado, mas acontece que ele ressuscitou, ele venceu e teve a morte de cruz. Foi crucificado, derramou até a última gota de sangue por nós, por mim, por você, prova do grande amor de Deus para com a humanidade. Meu amigo, meu irmão, não desista de ser uma testemunha, não desista de ser fiel, porque nós estamos proibidos de vir aqui. Todo dia, se você quiser, você me encontra. Eu posso até lhe visitar, respeitando as distâncias, usando máscara, usando o álcool, sendo zeloso, porque o povo de Deus é um povo zeloso e de boas obras, mas só farei isso se você me convidar. Aí eu vou para orar por você. E se você quiser oração a qualquer hora, liga para nós, como muitos têm feito. E nós oramos, pedimos oração, invocamos o nome do Senhor a favor da igreja. Nós viemos para cá como profeta desta última hora. Nós viemos para cá como sacerdotes de Deus para anunciar o santo evangelho. Agora, o Senhor Jesus continuou falando com o povo, e eu me maravilho com os últimos versículos que Jesus falou, porque dias virão sobre ti, Deus estava falando com Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. Não é isso que está acontecendo conosco hoje? Parafraseando, fazendo um paralelo aqui com essa situação, não é isso que está acontecendo? Não estão nos sitiando, não estão nos espremendo, não estão querendo que a gente fique quieto? Mas eu sei que todos esses hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha o que mais que ele disse: e te derribarão, a ti e a teus filhos, e dentro de ti estiverem. Quer dizer, vão derrubar, matar eles e aos filhos, todos que estiverem dentro de Jerusalém. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Quero chamar a atenção aqui, da igreja. Eu sei que este trabalho, essa live, alcança muitos que não são evangélicos. Mas eu creio que quem tira tempo é porque tem temor de Deus no coração. Talvez essa pessoa ainda não seja comprometido com Deus. Está só envolvido, mas Deus quer que você faça um compromisso com Ele. Seja comprometido com o seu Criador. Então todos nós que já conhecemos, já temos discernimento, observa bem, é isso que está acontecendo conosco. Estão querendo detonar a igreja, acabar conosco, derrubar o que nós temos em cima de nós, fazer a gente tropeçar no que a gente mesmo tem feito. Mas eu quero dizer que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo é que nos dá a libertação. Houve uma época no Brasil em que foi assinada uma lei áurea pela princesa Isabel. A lei áurea dizia que todo escravo estava liberto a partir daquele dia, mas uma liberdade condicional, uma liberdade que não é liberdade, porque até hoje todo mundo trabalha e muitas vezes como um escravo para alguém superior, que tem mais condições, que poderia pagar melhor e não paga. Até hoje estamos sendo escravos. Mesmo que a lei fosse assinada com a pena de ouro,
Mas eu quero dizer para você, como diz aquele hino, foi a cruz, a caneta que escreveu com sangue a nossa redenção, a minha salvação, a sua salvação. E a Bíblia nos afirma que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós não podemos colocar a nossa cerviz debaixo de um jugo que não é o jugo de Cristo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Tome sobre você o jugo de Cristo Jesus, e não o jugo desta política suja que nós estamos vendo no mundo, de uma religiosidade falsa que nós estamos vendo no mundo. Presta atenção, até mesmo com os vídeos que você posta. Tem pastores que, por falta de conhecimento, postam alguns vídeos que não são evangélicos. São bonitos, mas não são evangélicos. Preste atenção, abra seu olho. A revelação de Jesus Cristo está na sua mão. A revelação de Jesus Cristo é a palavra dele para nós. Ele já nos revelou a palavra. Agora procure se inteirar da palavra, procure conhecer a palavra, meditar na palavra dia e noite, em nome de Jesus. Eu quero, antes de encerrar aqui, pedir à amada igreja, que estejam orando pelos irmãos que ainda passam por luta. Temos o irmão Regis ainda passando por luta. Eu tenho um cunhado, o pastor Dione Vigilato. Um tio dele já foi pastor nesta cidade. O Dione Vigilato é filho do Divino Vigilato. O Divino Vigilato já trabalhou nesta cidade. Eles já moraram aqui. Me parece que antigamente tocava uma serialista nesse lugar. E o Dione Vigilato é pastor de uma igreja em Trindade. E ele está internado, entubado. Nós cremos que o Senhor pode realizar um milagre, mas é necessário unirmos em oração. A esposa dele é Iraci, minha irmã. E não esqueçam que domingo nós teremos ceia, a ceia do Senhor. Possivelmente na quinta-feira já teremos culto aqui, respeitando todas as normativas, porque jamais deixaremos de respeitar a lei, porque a lei foi dada por alguns homens direcionados por Deus. O mais difícil é quando os próprios homens da lei desrespeitam a lei que foi criada a humanidade, o próprio poder que se emanou de toda a humanidade, todas as requisições da humanidade que os nossos representantes ajudaram a construir. Mas eu continuo falando com os irmãos, vamos aprender a ajudar os evangélicos, porque nesta hora, todos eles fazem muita falta para nós, para nos representar nesses lugares, né? A oportunidade, eu quero pedir também a bênção de Deus para o irmão Tiaguinho. Deus te abençoe, irmão Tiaguinho, que você tenha força, que você faça a diferença. Deus escolheu você para esse tempo, para ser um representante. Toma posse, seja um atalaia do Senhor Jesus nesta luta, em nome de Jesus.